ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Olá, gente, sejam todos bem-vindos aqui na TV Evangelizar. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, seja pelos canais abertos, via satélite, pelo nosso aplicativo. Lembrando que nesse mês de agosto, a Igreja do Brasil volta o seu olhar sobre as vocações. Quero convidar você a pegar Bíblia, caderno e caneta e vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. Olá, William. Tudo bem, Betty? Tudo bem. Fernando, este é um novato. Olha aí, o sujeito sorri fácil e parece que toca bem. Primeira vez que eu o vejo, mas ele já chegou sorrindo. Aliás, dizem que ele é bom para tocar sanfona, gaita. Vem aqui com a sua gaita. Ótimo. Querido telespectador, querida telespectadora, querido irmão, querida irmã, vamos continuar o nosso estudo dos Atos dos Apóstolos. Hoje, enquanto preparava o programa de hoje, fui ver lá no meu computador, são já 4 anos, ou é o 4º ano, não sei se 4 anos completos, mas é o 4º ano de conhecendo a palavra. Sim, nós já entramos no 5º ano, né? E você ainda não se converteu? Estamos indo, né, Dom Peruso? É um processo. Ah, é um processo. Querido irmão, querida irmã, sigamos então, enquanto ele fica aí no processo dele, a gente continua os estudos. Hoje, Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos e o que mais? Você que está no processo? Capítulo 12. Atos dos Apóstolos, o que mais? Vamos lá, por favor. Atos dos Apóstolos 12, 1 a 19. Enquanto o William está num processo, você vá, por favor, queira tomar sua Bíblia e vamos acompanhar no capítulo 12. Vai até lá, eu até espero. O William falou há pouco para que tomasse sua Bíblia, o caderno, as anotações. Antes do nosso meninão ler os primeiros versículos desses 19, eu quero apenas recordar alguns dados que pelos quais, e alguns textos inclusive, pelos quais nós passamos na outra vez. Ainda que seja apenas uma menção, para que você, telespectador, possa acompanhar e perceber a continuidade do que vimos da outra vez para agora e preparar para o que vem a seguir. E aqui a tela seguinte, queira colocar, indicar, apresentar aqui. Estou recordando um dado importante que, William, você pode ir a Atos 7:59, por favor? Sim. Você, telespectador, telespectadora, pode só anotar aí, você verifica depois, ele lê agora. É uma leitura apenas fugaz, de passagem. 7:59. E apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi o primeiro mártir cristão. E aqui eu gostaria, só para lhe recordar, querido irmão, querida irmã, que por um lado, enquanto o cristianismo se difundia naqueles primeiros anos, quase que na outra linha paralela as perseguições se acentuavam. Nunca se tratou apenas de uma mensagem a anunciar, mas de um testemunho a dar, até mesmo em perseguição, ou até mesmo com o martírio, como foi o caso de Estevão. Mas queira ler, por favor, William, agora capítulo 8, versículo 1 a 3. Você, querido telespectador, vem comigo. Olha o paralelo aqui. Perseguição por um lado,
difusão do cristianismo por outro. São temas já vistos, mas para recordar. Segue. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Perseguição. Estamos no capítulo 8, nós queremos ver o capítulo 12 hoje. Sim. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judeia e da Samaria. Em fuga, perseguidos. E para onde foram, levaram o evangelho. Da outra vez eu até falei que foi uma expansão às avessas. Às avessas porque eram fugidios, evadidos, fugindo da perseguição, por um lado. E por outro, onde iam, levavam o evangelho. William, agora 11, 19, 21, por favor. E aqui eu gostaria que apresentassem o mapa, por favor, o mapa. Aí. E não precisa ainda ir à sua Bíblia, o William faz isso, e você vem comigo. Já vimos isso também da outra vez, mas eu disse, é para recordar. Vai lá. 11, versículo 19. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, desde a tribulação, vimos há pouco, o que houve com eles? Espalharam-se até a Fenícia. A Fenícia é esta região aqui, Sidom, Tiro e Sidônia. Vai lá. Chipre, olha aqui, já vimos da outra vez. E Antioquia. Antioquia, o cristianismo está se expandindo. E perseguidos. Voltemos, agora pode deixar o mapa, retornemos à tela anterior, por favor. Então, já podemos ir à tela seguinte, sempre observando algo já visto. 11:26 você pode ler, William, passamos apenas de relance da outra vez. Eu pedi que o mapa fosse recolhido e esqueci que ia precisar dele. Olha aí, nem terminei de falar e eles já se agiram com grande presteza. Antioquia. William? Versículo 11, 26. De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante o ano inteiro conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Isto Barnabé e Paulo, que foram para lá. Tá certo, vai lá. E foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos. O que eu gostaria de lhes recordar, queridos telespectadores, queridos irmãos, queridas irmãs, é que a primeira vez em Antioquia que foram chamados de cristãos. Não é simplesmente uma alcunha, um cognome, um apelido, digamos assim. É um grande salto. Aqueles que seguem Jesus Cristo já não se diferenciam por virem do paganismo ou do judaísmo. Se a origem é distinta, a identidade é a mesma. Qual? Seguidores de Jesus Cristo. De algum modo já são um grupo autônomo, tendo uma identidade comum, também tem relações específicas próprias. Isso não é apenas uma informação, é uma notícia de que os que seguem o Nazareno, Jesus de Nazaré, ressuscitado, eles recebem este nome porque há também um movimento de difusão do Evangelho e das palavras de Cristo, e aqueles que o fazem são os cristãos. São identificados e são reconhecidos. Agora vamos a um novo passo. Começa o nosso tema de hoje. Você pode ler, por favor, meninão, deixe-me ver. Isto, até o versículo 4. 12, 1 a 4. Podem voltar aqui, por favor. 12, 1. Aqui estamos com 12, 1, mas ele vai ler até 4.
Nesta mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Versículo 4. Desculpe, queira concluir? Tendo-o, pois, feito deter, lançou-os na prisão, entregando-os à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados, e cada um tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Nossa, 4 o quê? 4 piquetes de 4 soldados? Isso. 16 soldados para cuidar de um sujeito só. Pedro está bem preso, né? Aprisionadíssimo. Venha comigo, querido telespectador. Nesta mesma ocasião. Mas está falando de qual ocasião? Por favor, o mapa pode nos ajudar? É que aqui em Jerusalém, além da perseguição, houve uma profunda crise socioeconômica. Secas, guerras internas, conflitos de toda ordem, muita fome, carestia. Como hoje, nos tempos atuais, pandemia e muita gente a passar fome. Infelizmente, parece que a fome voltou no nosso país. Aliás, nunca se foi. De qualquer maneira, Antioquia, se havia carestia em Jerusalém, os de Antioquia fizeram uma coleta e uma ajuda para enviar a eles. Barnabé e Paulo, desde aqui, vieram trazer o auxílio. Voltemos à nossa tela anterior. Nesta mesma ocasião, na ocasião em que houve carestia, em que houve também uma coleta da parte dos cristãos de Antioquia em favor daqueles irmãos de Jerusalém, aqueles cristãos também eles, nesta ocasião o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja, um dúplice sofrimento, perseguição do rei e carestia. Sabe que os primeiros cristãos lá de Jerusalém, o grupo social mais substantivo a fazer parte dos cristãos era de escravos, gente pobre. Pois bem, o rei Herodes começou a tomar medidas. Solidariedade no sofrimento por parte dos cristãos de Antioquia. Aliás, sereis minhas testemunhas, lá no capítulo 1, versículo 8, que nós já vimos e lemos muitas vezes, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Testemunhas não é apenas anunciar Jesus Cristo e dele falar, é adotar comportamentos coerentes com a atitude de quem? Coerentes com o discipulado. Então sigamos, vamos para o versículo 2, por favor, e o nosso William vai ler. Ele está em processo, não esqueça, viu? Ele disse que está em processo de conversão. O rapaz, em processo. 12:2. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Parece uma informação muito rápida, né? E assim mandou matar Tiago, irmão de João, sem nenhum detalhe. Mas por que tão rápido? Aqui, meninão, é que o autor, nosso caríssimo Lucas, está preparando o leitor para poder compreender em qual contexto se deu a prisão de Pedro, que virá logo a seguir. Um foi morto. É a primeira notícia que temos de um apóstolo, um dos 12, ter sido martirizado por causa de Jesus Cristo.
Parece uma informação fugaz. Olha, os grandes protagonistas do livro dos Atos dos Apóstolos são Pedro e Paulo. E não fala do final de Pedro ou de Paulo nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Não esqueça, como no caso do William, o autor também está num processo de levar o leitor a compreender, a se manter com os olhos fixos no objetivo maior da obra. Mostrar ao leitor a expansão do Evangelho a partir de Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria até os confins do mundo. Esses dois grandes personagens, Pedro e Paulo, foram até Roma, mas o autor não pretende, nosso querido Lucas, se ocupar com o fim dos personagens, mas especialmente destacar a expansão da mensagem. Se ele tem esta notícia, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e só isso, para aí. Esta crueldade de Herodes é só para mostrar ao leitor que no processo de expansão do Evangelho, na dinâmica, processo já ficou muito gasto, né? Então, na dinâmica de expansão do Evangelho, também o martírio faz parte. E foi em Jerusalém. A primeira vez que se anunciou Jesus Cristo foi em Jerusalém, Pedro, no Pentecostes. A primeira vez que alguém foi martirizado dentre os 12 foi em Jerusalém. Depois os outros serão martirizados também, cada um numa direção e numa região. Pedro e Paulo, lá em Roma, que para a época significava, quem chega a Roma, chega a uma cidade na qual vivem pessoas de todos os confins do mundo. Eles começam a anunciar em Jerusalém e vão a Roma. Os mártires começam em Jerusalém e continuarão em Roma. É por isso, passa rápido, mas para que o leitor, quase como um parênteses, para que o leitor atine para isso, bem rapidinho. E já não muda de assunto, mas se mantém naquilo que lhe interessa. E o que lhe interessa, o versículo 3 vai nos ajudar. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro, era nos dias dos pães sem fermento. Vamos lá. É interessante, né? Vai lá, capítulo 5, versículo 17, por favor, William. Lá no capítulo 5, versículo 17, os primeiros a começar com as perseguições foram os saduceus. Queira ler? Interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus. E aí começou uma contraposição com os cristãos. Agora agradava não apenas aos sumos sacerdotes e ao partido dos saduceus, aos judeus. Mandou prender também a Pedro, parece que é um povo todo. O autor aqui pretende mostrar numa espécie de paralelismo. Já falei, dia dos ázimos, dia dos pães sem fermento. O que tem o fermento aqui? Mais do que pães sem fermento, pães ázimos. O fermento é sinal, onde o fermento toca, ele leveda toda a massa. Pão sem fermento é a massa pura, sem qualquer impureza ou sem qualquer influência negativa. Pão, só ele, só trigo, só pão. E isto era consumido e fazia parte da ceia da Páscoa. No dia da Páscoa, o rei Herodes prendera Pedro. Mas, no dia da Páscoa judaica, eram os dias em que o povo os judeus mais peregrinavam, de todo o mundo peregrinavam a Jerusalém.
cheia a cidade. Dias de grandes sensibilidades religiosas. Eis aqui agradava os judeus. Era num dia particularmente significativo. Por favor, eu gostaria aqui de destacar. O autor escreve segundo a linguagem do seu tempo e para aquele contexto. Os judeus nada têm com os de hoje. Aliás, quantos amigos, e aqui em Curitiba eu frequento, a convite, sou convidado pelos descendentes, o povo judeu da atualidade, lá na sinagoga, o rabino Pablo, outras lideranças, têm um carinho e um apreço por mim. Eu sou grato a eles. Não tem nada aqui, não confundamos, por favor, a narrativa daquela época num contexto de conflito interno circunscrito a um determinado momento da história. Por favor, nenhuma forma de desapreço, já foram perseguidos o bastante e golpeados. É um povo extraordinário. Não falo da política, dos políticos, do Estado, não. Eu falo daqueles que creem e têm a esperança e que se tornaram a base. Tem esperança. Estão a esperar o Messias, que são a base que hoje sustenta aquelas belíssimas tradições que nós herdamos do Antigo Testamento. Foram eles que nos legaram. Então, por favor, queira mais um pouco. O rei quis agradar os judeus. Era nos dias dos pães ázimos. O rei quis agradar, né? Oportunismo político. Mas coisa só daquele tempo. Felizmente hoje já não existe mais. Tudo isso é coisa superada, não é, William? Não existe mais oportunismo político. Vamos ficar com o texto mesmo? Senão começa a confusão. Vai lá, 4. Versículo 4. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Avisaram aí que já deu o tempo. Se eu não fizer o intervalo, eles vão me lançar na prisão e vão me entregar a uma guarda de 4 piquetes com 4 soldados. Melhor fazer o intervalo, senão... Melhor. Vamos para o intervalo. Eu quero lembrar você que nesse mês de agosto você ainda tem a oportunidade de fazer a sua contribuição para a campanha de expansão da Rede Evangelizar, de televisão, de comunicação, e nos ajudar a propagar a boa nova, a notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí o QR Code, faça a sua contribuição, nos ajude. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei contra o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até ganhar o céu. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Estamos de volta, programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruzzi. A nossa saudação para as pessoas que deixam suas mensagens nas nossas redes sociais. O Mauro de São Paulo, acompanha pela TV Digital. Alexandra de Quatro Barras, aqui no estado do Paraná. Carla de Foz do Iguaçu, também estado do Paraná. E a Germana de Fortaleza, que sempre nos acompanha pelo canal 27, canal aberto. Ótimo, muita gratidão a estes de São Paulo, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Quatro Barras e muitos e centenas de outros lugares. Quero dizer que foi o Padre Manzotti, o Padre Reginaldo que insistiu para que eu fizesse um programa dessa forma. E eu não estava muito crédulo, mas ele insistiu. E eu aprendo tanto, ainda mais agora aqui. Temos aqui o nosso processo de continuidade. Queira, por favor, aqui o versículo 4. Queira ler. Eu peço, então, ao nosso querido processo, William, queira ler, por favor. Dinâmica. Tendo, pois, feito deter, lançou na prisão, entregando a guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Não diz o lugar, né? Não diz o motivo da prisão, a não ser querer agradar ao povo, oportunismo político. O nosso autor aqui, nosso querido Lucas, na realidade, ele pretende destacar o fato prodigioso da libertação de Pedro, que virá daqui a pouco. E é por isso que ele enfatiza, feito deter, lançou na prisão a guarda de 4 piquetes, de 4 soldados, cada um, que se revezavam, não esses 16, a cada novo turno outros 16 e sempre 4 piquetes de 4, tencionando apresentá-lo ao povo. Lembram apresentá-lo ao povo? Pilatos também apresentou Jesus, eis o homem. Se recorda bem, querido telespectador, Jesus fora açoitado, a flagelação, puseram-lhe uma coroa de espinhos, um manto vermelho, batiam nele, mas depois Pilatos o levou e o apresentou à multidão. Apresentou. Algo semelhante aqui. Ou seja, destino de Jesus, destino do discípulo. Mas se Jesus ressuscita, o discípulo ressuscita. A intenção do rei era clara, executá-lo e apresentar ao povo para agradar ao povo. Segue, por favor, vamos ao versículo 5, William, por favor, vamos lá. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Parece que para Pedro a situação não tinha nenhuma saída, a não ser esperar o dia em que seria apresentado. Isso é igual a executado. Pilatos apresentou Jesus ao povo e depois foi crucificado. Aqui, Pedro seria apresentado e teria o destino de Jesus. Multidão, ou melhor, a igreja, agora Lucas chama de igreja, fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Seria oração acaso? Seria oração para que ele fosse liberto? Ou seria oração para que ele fosse fiel a despeito da situação trágica que se avizinhava? Aqui o autor não explicita. Todavia, caracteriza uma das primeiras expressões da vida eclesial. Qual? Uma das primeiras expressões da vida da igreja. Qual?
uma comunidade de discípulos que oram. Já é a quinta ou sexta vez nos Atos que menciona a oração da comunidade. Quase a dizer, meu irmão, minha irmã, a comunidade eclesial ou a igreja se define. Igreja, a comunidade dos discípulos. E uma de suas características mais proeminentes, orante. Vamos um pouco mais. Versículo 6. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto os sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. Está bem preso, né? Ou seja, naquela mesma noite, quando se aproximava o momento de Herodes aproximá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto os sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. Gente lá fora, na entrada da prisão, gente lá dentro da cela, vigiando Pedro amarrado, aprisionadíssimo. Fuja daí, Pedro. As condições aqui apresentadas do prisioneiro estão a dizer: qualquer fuga é impossível. Dormia. Porque o detalhe de dormir, será que dormia 2 soldados, um em cada lado, um homem preso a correntes? Não sei que sono era. O detalhe aqui não é tanto, filhão, descrever, digamos assim, a condição de sonolência do nosso prisioneiro, caríssimo Pedro. Ele pretende, o redator Lucas, que o seu leitor perceba, não há estratagema nenhum da parte de Pedro. Se fugir é porque algo de absolutamente prodigioso está para acontecer. Porque dormir, amarrado, 2 soldados dentro da cela, mais 2 lá na saída. Fugir? O autor pretende que o seu leitor contemple, desde logo, não a maravilha do milagre, haverá sim o milagre, mas que nada é capaz de frear a expansão do Evangelho. Nada é capaz de frear a intenção de Deus de fazer que sua boa notícia, a da salvação, alcance todos os ambientes, mesmo que imperadores usem suas correntes e suas prisões para tentar silenciar os discípulos. O combate é contra Deus, não contra Pedro. Ele pretende, o autor Lucas, que o leitor perceba, não quer necessariamente convidar a ver mais um milagre, a toda hora milagre, mas quer que o leitor perceba, o Evangelho vai, até no movimento às avessas, o Evangelho vai, ele se expande. Então vejamos o versículo 7. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Das mãos, além dos pés, as mãos acorrentadas. Bem, de repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Você lembra, William, ou então você, Betty, ou você, Fernando, nas narrativas do Natal, Lucas 2:9, tem até, havia pastores na região que apacentavam os seus rebanhos, era noite, de repente uma luz os envolveu e eles tiveram grande temor. Recordam? Lucas 2:9, ei telespectador, você pode ver lá depois.
Mas verifique, Lucas 2:9. Veja lá, venha comigo. De repente sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Cubículo faz pensar prisão, tragédia, correntes, incerteza, ameaças, a morte que pode se avizinhar. De repente sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Não falta a luz é reflexo da glória de Deus que se irradia na cela. Luz, também lá com os pastores, uma luz. Era noite, talvez uma noite fria, e os pastores eram considerados pessoas indignas. O testemunho de um pastor não tinha valor nenhum naquele tempo. Até tinha um escrito rabínico: se cair uma ovelha num poço, vale a pena tirar. Se cair um bezerro num poço, vale a pena todo o esforço para tirá-lo de lá. Se cair um pastor num poço, deixa lá. Tão desacreditados que eram. Uma luz envolveu os pastores e aqui uma luz brilhou no cubículo, tocando Pedro. É impressionante aqui, gestos breves, decisivos. O anjo do Senhor, uma luz brilhou, tocando lá de Pedro, fê-lo erguer-se, levanta-te, caíram-lhe as correntes. Uma sequência de atos. 1, 2, rapidinho, vamos. O autor, o que pretende com isso? Quer mostrar a soberania de Deus lá naquele lugar que se afigurava invencível e insuperável. Ninguém podia fugir. E ao apóstolo pede o quê? Prontidão. Levanta-te depressa, prontidão. Esteja pronto. E aí o que vai acontecer? Vamos mais um pouco. O versículo seguinte, o 8 agora. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. A narrativa é bastante vivaz, num estilo popular, uma sequência de ordens. Vamos observar, venha comigo. Versículo anterior, por favor. Aqui, 12:7, o ângelo tocou-lhe. Daí, levanta-te depressa. 8. Cinge-te. Põe a cinta, cinge-te. O cinto. Naquele tempo usavam-se túnicas bastante largas. Por o cinto favorecia muito a caminhar com pressa. Vamos sair. Cinge-te. Põe as sandálias. Não é apenas o calçado. A sandália significava também símbolo da liberdade. Veste-te de calça a liberdade. Vamos. Narrativa cheia de vivacidade. Envolve-te no manto. Segue-me. O autor quer sugerir, quer que o leitor se envolva naquela cena, que participe daquilo, como se estivesse a tocar com os olhos, cada passo, cada cena. Não para mostrar um espetáculo, filha, mas para mostrar a soberania de Deus lá onde parecia prevalecer o terror do rei Herodes contra os discípulos de Jesus. Filhão, mais um pouco, vai lá no versículo 9. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro saiu e foi seguindo. Não sabia, não conseguia se aperceber. Será que é verdade? Será que é um sonho? Mas Pedro saiu, ele cumpre as determinações. Obedece. Falou, voz atenta, seguiu.
Essa diligência em cumprir o que o anjo lhe diz aponta para uma predisposição a ouvir a voz do Senhor. Não se ponha a duvidar. Não existe liberdade sem fé. Será que é Pedro que foge ou é Deus que liberta? Olhem aqui, telespectador, telespectadora, ei, atenção aqui. Betty, Fernando, vocês têm um microfone aí. Digam-me. Pedro saiu, foi seguindo-o, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. É Pedro que foge da prisão ou é Deus que o liberta? Parece bem fácil perceber, não é? A intenção aqui do evangelista não é mostrar propriamente o milagre, mas mostrar que Deus está ao lado, o Cristo ressuscitado com sua autoridade soberana está ao lado. Eis que estarei convosco todos os dias. Está ao lado dos seus escolhidos. E a grande missão é ir até os confins do mundo. O rei prendeu, o anjo do Senhor vai até lá romper as correntes que o rei impõe. Filhão, nós não precisamos combater os inimigos da igreja. Nós precisamos testemunhar Jesus Cristo. Ele os vence se tratar de combate. Ele não diz apenas que Pedro saiu olha que milagre extraordinário. Está dizendo ao leitor de hoje, não vá se ocupar com os adversários e gastar energias com os inimigos. Eles vão se derrotar a si próprios. Como o rei aqui. Mas você, Pedro, com sandália, com manto, com o cinto, põe-te em caminho. Ei, telespectador, não estamos apenas lendo aqui uma historieta de um grande herói, ou o mocinho de uma história que é sempre vitorioso. Não. Há uma perspectiva de evangelho, de evangelização. O Senhor cuida daqueles que Ele escolheu para evangelizar. E todos os batizados são também escolhidos. Também você é telespectador. Pode tomar nota aí, mas depois, amanhã, pelo mundo afora, e eu também. Porque, sabe, é muito mais fácil crer dentro da igreja e dentro da sacristia. É muito mais fácil do que crer fora da igreja e no mundo aí cheio de contradições. Para nós, padres e bispos, talvez estejamos mais refugiados em certas redomas. Isso é muito perigoso. Daí que o Papa Francisco fala de uma igreja em saída. E ainda tem gente que o ridiculariza. É falta de fé, por mais que queiram ser religiosos. Nada é tão coerente com uma igreja em saída quanto o Evangelho, ou nada é tão coerente com o Evangelho quanto uma igreja em saída. Jesus está todos os dias, sai daqui, vai para lá, atravessa o lago, volta, vai para Tiro, Sidônia, volta para Cafarnaum, toma a direção de Betsaida. Não é que ele está fazendo passeios porque o cardiologista de Cafarnaum lhe recomendou fazer caminhadas para combater o seu colesterol messiânico. Não, é porque é missão. Ir à procura daqueles que Deus gostaria de ter sempre consigo. É isto que a igreja é chamada a fazer, e é o que Pedro aqui põe a sandália, sai, vamos, sigamos. Passaram assim pelo primeiro posto de guarda, depois pelo segundo
E chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Olha aqui, os verbos adotados aqui por Lucas fazem parte daquelas narrativas, daquelas literaturas de libertação dos heróis, que se empregava nos escritos da época. Sempre tinha esses escritos de libertação de algum herói ou de uma pessoa, de um personagem famoso. Observemos os verbos. Passaram o primeiro posto da guarda, chegaram ao portão, se abriu-se, saindo, enveredaram por uma rua. Parece a descrição de quem está mesmo fugindo, né? Mas não é fuga. Não é que Pedro conseguiu fugir, Deus que o libertou. Mas o que se pode observar aqui? O anjo desaparece do mesmo modo como apareceu, né? Pedro dormia, não viu nada, e agora ele desaparece e Pedro não vê nada. Por quê? Porque o autor quer que o leitor perceba o caráter extraordinário do prodígio, sim, mas mais que isso, que os escolhidos do Senhor contam sempre com a sua proximidade libertadora, porque a grande causa é o Evangelho. Por causa do Evangelho, o Senhor é capaz de enfrentar todas as forças que se contrapõem a Ele, ao Evangelho. É por isso que eu estou a insistir, não é para brigar com os inimigos, é para manter fidelidade à mensagem. Mais um versículo, por favor. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Voltando a si, eu também me dei conta. Lucas diria: caia em si porque o intervalo chegou. Tomara que não me ponham correntes e me levem à prisão por eu transgredir o tempo. Melhor não provocar a fera. Nós vamos para um breve intervalo, fique conosco. Teremos ainda o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Voltamos já. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o teu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o teu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa. A nossa saudação para as pessoas que
deixe suas mensagens nas redes sociais aqui do facebook.com/TV Evangelizar Oficial. A Judite Belém do Pará, grande abraço. O Marcos de Curitiba. A Rosângela de Maringá nos acompanhando pelo canal 31, nos acompanha pelo canal 31. E a Antônia de Caicó, no estado do Ceará. Nossa saudação. Caicó? Tem Caicó no Ceará? Eu sei de Caicó no Rio Grande do Norte. Caicó. 2 Caicós. Vamos lá. Eu gostaria, telespectador, que acompanhasse o William na leitura que ele vai fazer deste versículo 11. Pedro parece ter despertado do sonho. É isso? Isso. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. É um monólogo, né? Parece que Pedro está falando sozinho. Não é? Bom, quando se trata de sonho, na realidade nós temos que entrar no esquema ou na narrativa do nosso querido amigo Lucas. Opa, foi embora o versículo? Versículo 11, por favor. É isto. Então Pedro, voltando a si. É interessante, Lucas, quando da narrativa, quando da parábola do filho pródigo, o filho pródigo foi para uma terra, aquele segundo filho caiu na miséria, uma situação de total acabrunhamento e miséria, caiu em si. É algo semelhante aqui. Dizem que cair em si dói mais do que cair da escada, né? Porque cai na realidade. Mas no caso de Pedro, voltando a si, a mesma expressão usada lá no Evangelho e aqui, disse, voltando a si. Pretende o evangelista, o autor Lucas, pretende relatar nosso Pedro a falar consigo em voz alta, ou pretende que o leitor participe daquela experiência? É uma confissão de fé de Pedro. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. É uma reminiscência daquele Deus que se revelou a Moisés: eu vou libertar o meu povo. Aqui, Deus de outrora e o Deus de agora não se distanciam. Continua o mesmo, porém agora a salvação num grau pleno e totalizante e absoluto com Jesus Cristo. Aqui, nessa declaração de Pedro, agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo livrando-me das mãos de Herodes. O protagonista não é nem Pedro e nem o anjo, é Deus. Eis a correta interpretação. Deus opera em favor da sua igreja da mesma forma que outrora operara em favor do povo de Israel. No Antigo Testamento era o faraó, o opressor, à frente de um povo. Agora é Herodes, o opressor. Ele guia a história, agora, assim como outrora guiou o povo de Israel. Talvez Pedro e os participantes daquele evento, outros mais, não perceberem o grande alcance daquela experiência que se afigurava subjetiva. Parecia só algo que acontecia a Pedro. Mas
era Deus enviando o seu anjo para não apenas livrar Pedro, aquele sujeito com um CPF lá da Palestina e um passaporte daquela época, não o Pedro de Betsaida, mas aquele apóstolo eleito pelo Senhor para apacentar, lembram? Apacenta as minhas ovelhas. Está aqui o autor a dizer ao seu leitor: não fixe os olhos apenas no fato singular, mas na significação teológica daquele fato primeiro. Vamos ao versículo seguinte. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Outra vez a igreja em oração. Impressionante. Já falei outras vezes, quem ora não é que por insistência Deus vai acabar atendendo. Tanto que insiste, ele pode até se cansar de tantas súplicas e vai atender. E eu vou fazer muitas novenas que uma hora dessas ele atende. Não, não é assim. Quem ora é capaz de interpretar pessoas e situações a partir de Deus. Quem é apenas religioso modela um Deus segundo as próprias conveniências ou apuros. Aqui estavam em oração. Lá no versículo 5, a igreja estava em oração por Pedro. Aqui continuam em oração. De noite, a situação dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, que tem o cognome de Marcos, e ali se encontravam muitos reunidos. Pedro saiu da prisão de noite, né? E foi até a casa. Estavam reunidos de noite. Sabe por quê? Porque os cristãos eram, na maioria deles, escravos e durante o dia não dispunham da liberdade para encontrar-se. Era uma igreja de pobres. Não era uma igreja de gente forte. Havia, sim, alguns com melhores condições, inclusive esta Maria, que podia dispor de uma casa espaçosa para que os outros lá se recolhessem. Todavia, a comunidade era uma comunidade de pessoas humildes. Os humildes percebem melhor a graça de Deus em seu meio. Foi assim lá. Os humildes têm mais sensibilidade para perceber onde Deus se deixa encontrar. Nunca esqueçamos disso. E as experiências desses primeiros cristãos têm estes traços. Lembra o Paulo, todo cheio de forças? Percebeu melhor quando estava caído. Bem, 13 então, vai lá. Batendo ele ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rude para ver quem era. Rude? Rude. Rude? É o que está Rode. escrito. Rode. Ah, é que você diz Rode. Tá bom. Paranaense disse evidentemente que leite quente é mais proeminente. Mas daí eu digo Rode e você diz Rode. Rode. É o processo. Batendo ele ao postigo da porta. Você sabe o que é postigo? William, não. Postigo é aquela portinhola que tem nos portões maiores em que abre para ver quem está lá. E Pedro bateu ao postigo da porta e veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Esse detalhe de bater ao postigo. Veio uma criada, na realidade parece algo de pitoresco. Pictórico não vou perguntar. Pictórico é relativo à pintura. Parece uma cena a ser descrita com pinturas. O
o autor aqui pretende mostrar o progressivo reconhecimento daquela comunidade. É um processo, não está pronto, é um caminho. Perceber a ação de Deus numa espécie de sequência de encontros comunitários. Batendo ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Veio para ver de noite. Esses detalhes aqui, por quê? Porque o autor, Lucas, quer envolver o leitor. O leitor pode, eu falei pictórico, falei pitoresco, pode imaginar a cena. Pedro, olhando, talvez, será que não tem ninguém aí? Saiu da prisão de maneira prodigiosa, todavia é melhor se vigiar. Vai que sai um soldado de Herodes aí, está à minha procura. É fácil imaginar isso. Vejamos mais detalhes e mais informações pitorescas. 14. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. E ficou entusiasmada essa Rode, né? Acho que estava apaixonada por Pedro, porque chegou de noite. Alguém que estava preso, 4 piquetes de 4 soldados, aprisionadíssimo. Agora está tarde da hora da noite. Ficou tão alvoroçada que voltou a dizer aos outros que era a voz dele e não abriu. Faz rir, é quase cômico a intenção. Este nome parece insignificante porque entra aqui. Reconhecida, ficou tão... Volte ao versículo anterior, por favor. A nossa querida Rode, a escrava, ficou tão contente, tão tomada de alegria. Os pastores, quando se deram conta, foram para Belém, todos cheios de alegria. Vamos ver o que aconteceu lá. Lucas é o grande evangelista, e no caso dos Atos dos Apóstolos, a destacar, os tempos de salvação estão associados. A alegria é uma das melhores expressões daqueles que se dão conta que a salvação chegou. Rode era o nome mais comum para escravas naquela época. A escrava festejou por primeiro a libertação de Pedro, como as mulheres festejaram por primeiro a ressurreição de Jesus. Parece um detalhe de menos relevância, mas está a indicar uma percepção teológica daqueles primeiros dias da igreja. De fato, se diz que Lucas é o teólogo da história. Vamos mais, até a nossa escrava aqui está cheia de alegrias, de euforias, experimentando as alegrias dos humildes. Sim. Então disseram-lhe, estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, concluíram. Escute-se, está louca. Parece rir dela. Não é possível. É tão grande o acontecimento que é impensável, até mesmo para os amigos de Pedro, é impensável que tenha sido ele ou que seja ele a estar lá. Chamaram-na de louca. Dizem que delira. Parece-lhes verdade demais. É demasiado impossível para que algo tenha acontecido neste grau. Quando duvidamos dos humildes, também nos custa confiar até em Deus, sabia? Quando duvidamos dos humildes, até em Deus nos custa confiar.
O autor não fala isso, falo eu, mas ele concorda comigo. É um processo de percepção, William. Vamos ao versículo seguinte, por favor. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal, abriram e, vendo, ficaram Em estupefatos. certo momento foram abrir, não é? Tamanho era o caráter extraordinário deste prodígio que lhes custava convencer-se. Não é que o autor aqui pretende mostrar desprezo do grupo pela porteira que foi atender. Não é isso. É que, na realidade, aqueles primeiros cristãos também eles precisavam exercitar-se na arte de perceber a proximidade de Deus. E ainda houvera um milagre. Perceber a proximidade de Deus não é não vem de raciocínios lógicos, de conclusões matemáticas, ou de elucubrações de tipo filosófico ou teológico. Trata-se, sim, de, pela oração, cultivar o sadio anseio de encontrá-lo. O resultado qual foi deles, daqueles lá? Ficaram estupefatos. Estupefato é perplexo. Não há lógica nisso que estamos vendo. Pedro, aqui, a realidade parece maior do que sua capacidade de compreensão. O encontro pareceu até demorar, vendo-o, ficaram estupefatos. Não diz que eles se alegraram ainda, né? Ela se alegrou. Rode se alegrou. Eles estão perplexos. Ainda querem raciocinar. Como podem? Vejamos o 17. Ele, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Você pode ir ao versículo 11, por favor, William, desse mesmo capítulo. Só o William, você telespectador, fica aqui comigo. Eu não sou charmoso como ele, mas agora estou explicando. Queira ler, meninão? Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes. Pronto, foram palavras breves lá no versículo 11. Agora no 17, ele continua a falar, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão. Pronto. Mas foi algo tão prodigioso, e o autor se fixa só nisso, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão. Mas até então, ocupou-se em mostrar o caráter extraordinário do acontecido. Agora Pedro vai falar: Lucas, você é um bom redator mesmo? É muito bom. Ele quer não que os seus interlocutores, os de Pedro e os leitores de hoje, se fascinem ou permaneçam na perplexidade, na estupefacção, vamos falar, dizem os portugueses, mas ele pretende o quê? Narrar como fora o Senhor a protagonizar tudo aquilo. Não é a emotividade eufórica de Pedro, que nem fala, sabe? Nem toca nisso. Não é aí que se pode encontrar o caráter vitorioso da igreja ou do evangelho, mas da ação de Deus a sustentar os evangelizadores nas situações mais adversas. Interessante,
E acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Oh, mas que lugar? Acabou de sair da prisão, foi lá, contou para eles e se foi. O que pretende o autor, nosso querido Lucas? Que Tiago é este? Ixi, aqui já foi muita tinta para tentar discernir e decifrar. Não precisamos aqui nos ocupar com isso. Mas o que eu gostaria de lhes mostrar, este elemento curioso, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão, digam aos outros. É que tão sucinto e enigmático, né? Na realidade, o autor, o nosso redator Lucas, está no capítulo 12 dos Atos, concluindo o ciclo narrativo de Pedro. Lembra que nos primeiros dias, quando falávamos sobre os Atos, os dois grandes personagens, Pedro e Paulo. Pedro está saindo de cena. Vai entrar Paulo daqui a pouco em cena. Mas Pedro, tão central na história dos evangelhos e de Jesus, sai assim? Não é o personagem que conta, é a mensagem. Não esqueçamos. E o autor quer que isso fique claro, até mesmo sem que ele enuncie. Pedro vai voltar lá no capítulo 5, no capítulo 15, mas só como uma menção. E não se fala mais de Pedro. Do capítulo 13 dos Atos vai até 28 com Paulo. Mas saiu de cena desse modo? Que ingratidão do autor? Não. Pedro e os outros são anunciadores. Mas o anunciador não é maior do que a mensagem que ele anuncia. Por isso que hoje é a moda aparecer muito, além do evangelho, também o evangelizador, né? Com certas vestes, com certos destaques, com certas músicas, com certas... Quanta ostentação! Isso não necessariamente evangeliza. Nunca se venderam tantos paramentos na história da Igreja do Brasil quanto nos tempos recentes. Não é que o paramento do padre evangeliza, viu? E nem do bispo. Cada báculo caríssimo. Isso não pastoreia muito. Ou seja, Pedro saiu de cena. Talvez ele nos dissesse, melhor ser uma igreja em saída e ir para outro lugar. Vamos ver mais um pouco? Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. É que, quando um prisioneiro fugisse da prisão, o soldado encarregado de vigiá-lo, a sentença que caberia ao prisioneiro, ela é aplicada ao vigilante. E aqueles soldados de 4 piquetes, nos versículos seguintes, Lucas diz que eles foram julgados e executados. Foram julgados e executados. Que eles também participaram com a vida de uma causa nobre. Eles foram executados. Senão seria Pedro. Em toda esta sequência de fatos, o autor pretende não que admiremos o milagre, mas que contemplemos a presença de Deus na história daqueles discípulos de Jesus, de outrora e de agora. Sejamos fiéis ao Senhor, estamos chegando ao final do nosso programa, conhecendo a palavra. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, juntos evangelizamos mais. Ser livre, quero ser livre, livre para viver
te servir.